Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor Mega. Estou aqui para fazer uma videoaula para vocês sobre o módulo 2, tá? Da Biologia 3, livro 1. Então, eu já tinha disponibilizado para vocês um PDF e alguns exercícios sobre classificação dos seres vivos, onde, dentro da classificação dos seres vivos, a gente viu as chamadas categorias taxonômicas. Essas categorias taxonômicas são divididas em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente viu então que o reino é a categoria mais ampla, termina em espécie. A gente viu também, tá, que a família ela tem uma terminação específica para os animais, que é a terminação Canidae, a gente fala em idae. Ursidae, idae. Muscidae, idae. Então se fala Canidae, se escreve Canidae, para a família do reino animal. E se for família do reino vegetal, a terminação é Aceae, Asterácea, Myrtácea, Fabácea. Tá ok? Depois vocês estudaram também nesse material as regras de nomenclaturas. São essas regrinhas aqui. A escrita científica está em latim. A espécie é sempre referida de forma binominal. A primeira palavra é o gênero e ela vem com a letra maiúscula. A primeira palavra é o gênero, vem com a letra maiúscula. A segunda é a espécie, vem com a letra minúscula, porém não anda sozinha. Por exemplo, Canis é o gênero, Canis familiaris, a espécie. Eu não posso dizer que a espécie é só familiares. Canis é o gênero, Canis lupus é a espécie. Homo é o gênero, Homo sapiens a espécie. Podemos ter também algumas exceções na escrita de uma espécie. Por exemplo, a primeira letra da segunda palavra pode ser maiúsculo se fizer referência a um nome próprio. É o caso do exemplo do Trypanosoma cruzi, onde o cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz. Então esse C pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo, certo? Existem também na escrita científica 3 palavras. Quando a gente encontra 3 palavras, a gente está falando de uma subespécie. Se a terceira palavra ela vier também com a primeira letra minúscula, a gente está falando de uma subespécie. E podemos ter também, quando tiver 3 palavras, subgênero. Quando eu tiver um subgênero, a segunda palavra vai vir com a primeira letra maiúscula e entre parênteses, certo? Seguindo nas regrinhas, o que mais que nós temos? Nós temos que a escrita científica ela deve estar em destaque. Então ela deve estar sublinhada, negrito ou itálico, certo? Lembrando então que quando a gente se refere à espécie, sempre 2 palavras. A primeira é o gênero, a segunda é a espécie, só que a segunda palavra não anda sozinha. Então jamais tu vai ter uma espécie, igual a outra com 2 gêneros diferentes. Exemplo, olha aqui, ó. Nandina doméstica, certo? Nandina doméstica é uma planta. E musca doméstica é um animal. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor. Certo? Olha aqui, ó. Ó. Nandina doméstica é uma planta. Musca doméstica é um animal. Os dois pertencem a quais gêneros? Gênero musca e gênero nandina. E qual espécie? Os dois pertencem à espécie doméstica. Não, isso está errado. Eles pertencem ao gênero musca e nandina, só que aqui, ó, eu tenho a espécie musca doméstica e aqui nandina doméstica. Então o que eu falei para vocês agora há pouco foi o seguinte, ó. Jamais 2 gêneros diferentes, musca e nandina,
serão da mesma espécie, mesmo a segunda palavra sendo igual. Tranquilo? Depois a gente viu as características dos 5 reinos dos seres vivos. Reino Monera, a gente viu então os representantes que são as bactérias, as cianobactérias, as arqueobactérias, célula procariótica, unicelular, entre outros. Depois reino protista, protozoários, algas, célula eucariótica, os protozoários são unicelulares, as algas podem ser uni ou pluri, entre outros. Reino fungi, também são representados pelos fungos, né? Mofo, bolor, cogumelo, levedura. A célula também é eucariótica, podendo ser uni ou pluricelular. E o representante unicelular é a levedura. Reino plantae, representado pelas plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Célula eucariótica, todos agora são pluricelulares, entre outras características. E terminamos no reino animal, tá? Também chamado de reino animalia ou metazoa. Pega como representantes os filos poríferos, selenterados, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodas, equinodermos e cordados. Também tem célula eucariótica, também são pluricelulares. E o destaque aqui é que eu não encontro parede celular na célula dos animais. Certo? Bom, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar então do reino plantae. Certo? Então agora nós vamos focar no reino plantae. Quando a gente começa a falar do reino plantae, a gente começa então o reino plantae já vendo os representantes do reino plantae. Certo? Então aqui nós temos os representantes das briófitas, o primeiro grupo de plantas, representado pelos musgos, hepáticas e antóceros. Quem são esses musgos? São essas plantinhas aqui, ó, tá? O principal representante das briófitas. Então não pode ir por uma prova sem saber que musgo é uma briófita. Depois aqui nós temos as hepáticas, que levam esse nome porque lembram o formatinho de um fígado. E depois ainda nós temos os antóceros, certo? Os antóceros que tu só vai lembrar caso sobre neurônio. Porque os principais nomes aqui das briófitas, musgos e hepáticos. Na sequência entra o segundo grupo de plantas, que são as pteridófitas, representados por samambaia, xaxim, avenca e licopódio. Então aqui nós temos samambaia, nós temos o xaxim e nós temos a avenca. Esses 3 nomes, nesta ordem, vocês precisam saber. Samambaia, xaxim e avenca. Se sobrar neurônio, tu pode lembrar do licopódio. Aqui tem uma observação para fazer a respeito do xaxim. Uma planta pré-histórica, já esteve ameaçada de extinção, porque o pessoal cortava essa planta para fazer do caule dela esse tipo de vaso, que depois foi substituído pela fibra de coco. É uma plantinha muito comum ali na região da Serra, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, né? Nessa região tu encontra muito o xaxim. Seguindo aqui, entramos nas gimnospermas, representados então pelos pinheiros, pelas coníferas. E os principais exemplos de gimnospermas são araucária, pinus e cipreste. Esses são os 3 principais exemplos de gimnospermas. Entram na classificação de pinheiros, entram na classificação de coníferas. Cipreste, muito utilizado como planta ornamental, planta que serve para enfeite. Por exemplo, o pessoal usa para delimitar terrenos, fazer cerca-viva. No Lago Negro, ali em Gramado, então, dá uma beleza natural para o ambiente. O pessoal gosta de fazer bonsai também com esse cipreste, porque fica bonito, tá? Depois nós temos ainda como representante as sequoias, então as maiores árvores dentro do reino vegetal. Olha o tamanho do caule desta árvore aqui, comparado com as crianças, e o tamanho destas árvores comparado com esse rapaz aqui. Temos ainda a cica, que muita gente acha que não é uma gimnosperma, porque acha que isso aqui são flores. Na realidade, isso não são flores. Isso são aparelhos reprodutores.
A gente chama essas estruturas de estróbilos. E a gente tem ainda, dentro do grupo das gimnospermas, nós temos ainda um representante conhecido como ginkgo biloba. Não sei se já ouviram falar aí do ginkgo biloba. Então o ginkgo biloba é um representante também das gimnospermas. Vou mostrar aqui para vocês no livro de vocês, ó. Então aqui nós temos a planta chamada de ginkgo biloba. Ela fica meio esquecida porque ela é diferente também das araucárias, dos pinos, dos ciprestes. Ela até parece uma angiosperma, mas não é. Então o que a gente tem aqui? Ó? Se tu olhar com bastante atenção na legenda, vou até aumentar um pouquinho mais aqui para vocês. Ó. Tá? Se tu olhar com bastante atenção aqui na legenda, ó. O que nós temos? Ó? Nós temos aqui na letra A, a árvore, na letra B, a folha da ginkgo biloba, e o mais importante, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Isso aqui não é fruto, pessoal. Isso aqui são as sementes da ginkgo biloba, tá? Sementes. Por que eu sei que não é fruto? Porque fruto só vai aparecer no próximo grupo, que é o grupo das angiospermas, ok? Então a gente volta aqui e já volta nas angiospermas. Angiospermas essas que são as plantas com flores e também plantas com frutos. Eu tenho aqui uma flor conhecida como brinco de princesa, a flor símbolo do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui também o hibiscus. O que é importante que tu saiba? Independente de tu acreditar ou não, tu vai ter que saber que se aparecer o nome de uma planta que não está no grupo das briófitas, não está nas pteridófitas e não está nas gimnospermas, é porque certamente ela está nas angiospermas, que é o maior grupo de planta. Se ela está nas angiospermas, é porque ela vai ter flor e fruto, mesmo tu não acreditando. Mesmo tu não acreditando, ela vai ter flor e fruto. Exemplo, a grama vai ter flor e fruto. E o fruto da grama é o pega-pega. Quem nunca atravessou aquele terreno abandonado para cortar atalho, né, para chegar mais rápido no lugar, e aí chega no local e a pessoa fala, ué, tu também pegou o atalho? Sim. Como é que tu sabe? Olha para os pés, tá cheio de pega-pega. É o fruto da grama querendo se dispersar. Tá ok? Então não esquece, mesmo tu não acreditando, se tá aqui nas angiospermas, vai ter flor e fruto. O que mais que nós temos aqui? A origem do fruto. Então é muito importante que tu saiba que o fruto ele vai vir do ovário da flor. Então essa estrutura aqui é o ovário e é dela que vai se originar o fruto. Olha só essa plantinha, por exemplo, ó. Essa flor vai dar um fruto, mas esse fruto não é comestível. Então tu tem que tirar da cabeça que tu vai comer todos os frutos que existem na natureza. Não, alguns tu sequer vai enxergar. Tranquilo? Dentro das angiospermas, nós temos uma classificação taxonômica em dois grupos, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Professor, dicotiledôneas é a mesma coisa? Para as provas de vocês, é a mesma coisa. Se nós pegarmos uma literatura mais avançada, a gente vai ver que tem algumas diferenças. Mas para as provas não faz diferença nenhuma. E aí a gente tem os representantes das monocotiledôneas e os representantes das eudicotiledôneas. Professor, como é que eu faço para decorar tudo isso? A primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte, ó. Tu vai associar o principal exemplo de monocotiledôneas, que são as gramíneas. Depois que tu lembrar das gramíneas, tu pode lembrar da grama, do bambu, do milho, do trigo, do arroz, que são os principais nomes. No caso das eudicotiledôneas, tu vai lembrar das leguminosas, plantas que formam um legume, como por exemplo, feijão, a lentilha, a vagem, a ervilha, o amendoim, a soja. Aqui faltou uma vírgula, ó, pessoal. Não é soja e ervilha, é soja. Tá ok? E aí, agora que tu já lembra alguns, como é que tu vai fazer para estudar? Sempre que tu for estudar os exemplos de mono e eudico,
começa pelos dioico, que são os que têm menos exemplos. E aí, quando tu conseguir já lembrar todos esses, com certeza, quem restar vai estar nesse grupo aqui. Tu tem que trabalhar com eliminação de alternativas. A dica que eu dou é decora as eudicotiledôneas e quem restar vai ser monocotiledônea. Lembrando um detalhe muito importante aqui, ó. Todas essas plantas, tu acreditando ou não, vão ter flor e fruto, mesmo que tu não acredite. Tu vai dizer, sim, tem flor e fruto. Certo? Muito bem. Apresentado os representantes, nós entramos no ciclo reprodutivo das plantas. Quando a gente fala do ciclo reprodutivo das plantas, a gente observa que todas as plantas vão ter, então, duas fases de vida. Uma delas chamada de esporófito, porque produz esporos, e a outra chamada de gametófito, porque produz gametas. Esse ciclo, então, ele vai se chamar alternância de geração ou metagênese. Por que ele se chama alternância de geração? Porque aqui eu vou ter uma geração diploide e aqui eu vou ter uma geração haploide, certo? Muito importante que tu saiba que neste ciclo nós vamos ter as duas divisões celulares, mitose e meiose. Mas o mais importante é tu lembrar isso aqui, ó, que a meiose nas plantas é espórica. O que significa? Que a meiose nas plantas só acontece na hora de formar esporos. A meiose nas plantas só acontece na hora de formar esporos. Então tu precisa destacar isso aqui, porque no momento que tu sabe que a meiose só ocorre uma vez, tu sabe então que todas as estruturas vão ser diploide, que vem antes da meiose, e as que vêm depois da meiose serão haploide, até ocorrer a fecundação de gametas. Então vou repetir. Se tu achar a meiose, tu sabe quem vem antes dela é diploide e quem vem depois dela é haploide, até a fecundação de gametas. Certo? Então grava isso, ó. Meiose nas plantas é espórica, só acontece em um momento. E aí no momento que ela acontece, ela reduz a bagagem genética. Uma estrutura que é diploide passa a ser uma estrutura haploide. Ocorreu essa redução de bagagem genética. E a mitose? A mitose ela mantém a bagagem. Ó. O esporo N forma gametófito N, mitose mantendo a bagagem. Depois, ó, gametófito N forma gametas N, mantendo a bagagem. Ocorre a fecundação e o zigotinho 2N por mitose vai formar o esporófito 2N também. Tá ok? Meiose reduz, mitose mantém. Nas plantas, sempre o esporófito e o gametófito, um dos dois, serão considerados como fase dominante, como fase mais desenvolvida, como fase permanente, como fase duradoura, certo? Então aqui na página 122 do teu livro, ó, na página 122 do teu livro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o desenvolvimento do esporófito e a redução do gametófito. Então observa que com o passar dos grupos, o esporófito vai se tornando uma estrutura mais desenvolvida e o gametófito vai se tornando uma estrutura mais reduzida. Então o que eu preciso que tu saiba desta imagem? Que o gametófito só vai ser a fase dominante no grupo das briófitas. E isso aqui vai funcionar como uma gangorra. Se nesse grupo das briófitas o gametófito é a fase dominante, obrigatoriamente o esporófito vai ter que ser a fase passageira, transitória, reduzida. Nos outros três grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, essa característica se inverte. O esporófito passa a ser a fase dominante e o gametófito passa a ser a fase passageira, reduzida.
certo? Isso a gente também vai ver aqui nesta outra imagem que eu separei para vocês. Ó, eu separei esta imagem aqui para vocês, que mostra exatamente esta informação que eu falei do gametófito e do esporófito, que vão funcionar como uma gangorra. Quando um for dominante, o outro obrigatoriamente tem que ser reduzido. Então decora, o gametófito só é dominante no grupo das briófitas. Nos outros grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ele passa a ser uma estrutura reduzida. E o esporófito, daí vai ser o contrário. Ele só vai ser reduzido no grupo das briófitas. Nos demais grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ele passa a ser a fase dominante. Certo, pessoal? Tranquilo? Até aqui tudo tranquilo? Beleza pura? E para fazer o fechamento da nossa aulinha, nós temos aqui a árvore filogenética. É uma árvore filogenética que apresenta poucas características, mas dá para a gente já ver pelo menos as principais. Uma coisa que eu preciso que tu saiba é o seguinte, ó, alga não é planta. Ela não está dentro do reino plantário, certo? A alga não está dentro do reino plantário. Professor, então por que ela está aqui? Porque ela tem esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui significa um ancestral comum com as plantas. Então as algas são possíveis ancestrais das plantas atuais. Como é que eu faço a leitura desta árvore? Quem tem a característica de embrião? São todos os grupos que estão acima da palavra. Ou seja, todas as plantas vão ter este embrião aqui, portanto são chamadas de embriófitas. Na sequência, vasos condutores, tecidos de condução, xilema e floema. Quem tem essa característica são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então elas são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas. Já as briófitas, que não apresentam esses vasos de condução, são chamadas de avasculares ou atraqueófitas. A semente surge no grupo das gimnospermas a partir do desenvolvimento do óvulo. Semente vem do óvulo. E as plantas que apresentam sementes, gimnospermas e angiospermas, são chamadas de espermatófitas. A semente mais conhecida do reino vegetal é o pinhão da araucária. E por último, angiospermas com flor e fruto, somente encontrado nas angiospermas. Lembrando que o fruto vai vir do ovário da flor. Então, a semente vem do óvulo e o fruto vem do ovário. Certo, meus queridos? Então, por hoje a gente termina por aqui. Semana que vem a gente começa a aprofundar nas características de cada um dos grupos, começando com o grupo das briófitas. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo no coração de vocês. Deem um retorno. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.